Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, Alexandre, vamos começar com uma reportagem que foi trazida pelo Estadão durante o Carnaval, que mostrou uma queda na arrecadação de sindicatos, de trabalhadores e patronais também, depois da reforma trabalhista. Pois é, e eu vejo que o editorial do Estadão de hoje também trata desse assunto. É uma questão bem séria, né? Os sindicatos perderam grande parte de sua renda fácil. Recebiam, e eu falo de sindicatos laborais, né, de trabalhadores, e patronais, de patrões, né? Esses, como, por exemplo, os sindicatos que formam as federações das indústrias, depois Confederação das Indústrias, depois Sistema S lá dentro, prisão do presidente da Confederação Nacional da Indústria, como aconteceu, né? Tudo isso é consequência de dinheiro fácil, de vida boa, de luxo nessas federações, confederações de trabalhadores e de patrões. Recebiam 3 bilhões 640 milhões por ano. No ano passado entrou só 500 bilhão, 500 milhões. Então tem sindicato aí vendendo imóvel, estava com dinheiro fácil, né? E o trabalhador não tinha saída, chegava no fim do mês de março, descontava um dia de salário, né? Então agora, além disso, além da contribuição sindical não obrigatória, né? Além disso, ainda sai uma medida provisória que está em vigor agora para pegar exatamente o mês de março, para dizer que se não mandar o boleto para o trabalhador, o contribuinte, o comerciante, o industrial, né? Tem toda a vontade, facultativo pagar. Se não quiser pagar, se achar que o sindicato não está prestando bons serviços à classe, não paga. É mais ou menos isso que acontece. Além disso, tem a contribuição mensal, que também é facultativa, não é obrigatório ser associado contribuinte do sindicato. Então, o sindicato tem que mostrar serviço, conquistar associados, né, contribuintes, porque senão não sobrevive. Foram 70 anos ou mais, vem lá do tempo do Getúlio, essa história de contribuição sindical, né? E são raros os bons serviços, né? Faz movimento lá pelas tantas para aumentar salário ou para dar cursos, né, de um lado e de outro, mas principalmente os serviços bons são prestados para as diretorias, que têm vivido muito bem. É bom que os sindicatos voltem a pensar sobre suas funções reais, como, aliás, está recomendado lá no editorial do Estadão de hoje. Alexandre, vamos falar sobre 2 assuntos que podem ter alguma relação: os terremotos na costa do Pacífico e as barragens aqui no nosso Brasil. É verdade. Olha, tem um mapa sismológico, que, se não me engano, foi organizado pela USP, né, mostrando a situação das placas tectônicas no Brasil. E tem placa tectônica exatamente em Minas Gerais. É bom a gente registrar isso antes de mais nada. Eu lembro que no ano passado, um terremoto na Bolívia rachou casa no Nordeste, lá em Sergipe, né, no Rio Grande do Norte. Terremoto do Chile em 2010, eu estava lá na véspera. Saí um dia, no dia seguinte foi o terremoto. Causou tremores em São Paulo, vocês vão de lembrar, né? O meu sobrinho morava em Manaus, no último andar de um prédio de mais de 20 andares. Foi um susto incrível como balançou aquele prédio em 2007, por causa de um terremoto na costa do Pacífico. Aí ontem eu estava conversando com um especialista, um técnico desse setor, do Ministério de Minas e Energia, e ele estava muito preocupado com as barragens a montante, que deveriam ter sido já canceladas há muito tempo. Aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho. Ele pergunta: Brumadinho, quem garante que não foram consequências de tremores que são transmitidos, né? Abalos sísmicos pequenos que são transmitidos e vão enfraquecendo a estrutura das barragens. Agora ele me fala muito em Paracatu, Minas Gerais, onde há minas de ouro, com barragens a montante, segurando restos contaminados
assim, a 100% de arsênio, que é altamente venenoso. E as pessoas, tem muita gente morando abaixo da barragem, muito preocupadas e nem falam a respeito disso. Então, é um alerta de que se tem que tomar medidas ainda maiores de prevenção em relação a essas barragens que aí estão. Tudo bem. E, Alexandre, o presidente, dois presidentes na Venezuela, né? Um deles voltou, o Guaidó, e já está conseguindo apoios aí para greves e protestos aí no fim de semana. Pois é, eu queria registrar que ele desembarcou no aeroporto Simão Bolívar e não aconteceu nada. Me disseram até que houve a continência de militar para ele, né? Ele foi lá para o bairro de Las Mercedes, fez um comício, já convocou uma manifestação para sábado, né? Por que Maduro não tomou a iniciativa de prendê-lo, por exemplo? Está cheio de motivo para prendê-lo, né? É o seu adversário. Porque ele sabe que tem já 50 países apoiando o presidente interino Guaidó, né? Que ele sai perdendo aí nesse score de apoio de um lado e de outro. Ele tem aí uns 12, 13 países o apoiando, né? Aí inclui Cuba, Bolívia, Nicarágua, China e Rússia, né? Então ele não se moveu, porque já está pensando provavelmente em salvar a pele. Ele e seus 2.000 generais corruptos que estão lá nomeados por ele para sustentá-lo. Agora, o que eu queria registrar é o seguinte, que não teria acontecido isso se fosse outro resultado da eleição de outubro no Brasil. Vejam só a influência da eleição no Brasil em relação à Venezuela. Um candidato, no caso Haddad, estaria apoiando Maduro, né? E Maduro não teria esse problema, porque a iniciativa foi do Brasil. Os Estados Unidos seguiram o Brasil, os outros países seguiram o Brasil e a Colômbia também, né? Viram que os países próximos estavam preocupados com a ditadura de Maduro e seu desespero, né? Na miséria do povo e tal, era capaz de, por exemplo, invadir a região de Essequibo, da Guiana, ao lado. Então foi, sim, essencial para esse movimento que agora deixa Maduro em má situação, né? A eleição de outubro no Brasil.